Estamos em contato com duas médicas que atuam em clínicas e hospitais de duas das capitais mais atingidas pelo coronavírus aqui no Brasil, Manaus e Fortaleza. O Amazonas já tem 185 mortes registradas, um índice de mortalidade de 8,6%, e o Ceará tem 198 mortes, 3.482 casos confirmados. Ceará e Amazonas disputam cabeça a cabeça essa corrida que ninguém quer ganhar. A corrida do número de mortes aqui no Brasil, que é encabeçada por São Paulo, tendo na sequência Rio de Janeiro, Pernambuco, aí sim aparecem Ceará e Amazonas. A Joelma Cavalcante Ricardo é clínica geral e cirurgiã geral e vascular do Hospital João Lúcio, em Manaus. E a Mariana Chaves é clínica geral que atua em unidades de atendimento a pacientes com coronavírus em Fortaleza. Está ali na linha de frente do combate à doença. Eu quero começar com a Joelma, do Amazonas, que vai contar pra gente como é que está a situação agora e o quanto dessa situação a gente pode atribuir às deficiências lá de trás, antes mesmo do surgimento da doença. Doutora, bom dia, obrigado pela participação aqui na Band News FM. Bom dia a todos. O que a senhora pode trazer pra gente do panorama de agora e de uma relação com aquilo que foi feito ou deixou de ser feito em tantas décadas aí no estado? Bom, o panorama tem pouca diferença dos dias de antes da pandemia, né? A única diferença é que agora o que nos contamina não tem comportamento conhecido e nem tratamento estabelecido. Os bichos que nos contaminavam anteriormente, os inimigos invisíveis, eles tinham, pelo menos nós criamos que havia um tratamento estabelecido. Mas nós sempre trabalhamos sem proteção, sem segurança, governo atrás de governo, nunca houve preocupação com a saúde aqui no Amazonas. Então, nem a sensação de insegurança é diferente. E, doutora, a gente viu recentemente na TV, se não me engano, no Fantástico, foi? Imagens assustadoras ali de cadáveres deixados no chão ao lado de pacientes do coronavírus. Esse tipo de cena é comum aí em Manaus? A diferença maior era o número de cadáveres, mas anteriormente nós costumávamos drenar tórax no mesmo ambiente em que o outro paciente em recuperação se alimentava, porque a sala do politrauma dos hospitais era uma grande enfermaria. Então, se o paciente necessitava de uma toracotomia aberta para fazer massagem cardíaca, era feito na frente do acompanhante, do paciente que tinha recebido a alimentação naquela hora. Antes da pandemia, eu cheguei a prescrever no 28 de agosto, na enfermaria da cirurgia vascular, 60 pacientes, tendo que operar algum destes e ainda sendo chamada para reanimar a paciente e atender o ambulatório. Então, sempre foi sobrecarregado. As enfermarias sempre foram lotadas, sempre houve pacientes nos corredores dos hospitais. E a diferença agora é que, como o vírus não tem tratamento certo, ele não tem um comportamento conhecido, o número de mortos, o hospital não dá vazão para o escoamento, só por isso. Doutora Mariana Chaves, clínica geral que atua em unidade de atendimento a pacientes com o coronavírus em Fortaleza. Esse tipo de cena fantasmagórica, né, de filme de terror, já começa a se tornar comum aí no Ceará? Bom dia para a senhora. Bom dia. Assim, a gente sabe que a realidade da maioria dos estados é trabalhar no limite, né? Principalmente no sistema público, a gente sempre trabalhou com falta de material, com falta de leito, com falta de suprimentos, né, no geral. Então, a gente sempre trabalhou no limite, sempre trabalhou com excesso de pacientes. O que está acontecendo agora é um agravamento dessa situação, porque são muitas pessoas contaminadas numa velocidade assustadora, o número de casos graves aumenta, então o que já era lotado está ficando muito mais. Né? Assim, a velocidade que se criam leitos de UTI de enfermaria, a rapidez que isso é ocupado é o que assusta. Né? Então, assim, a gente fala que está lotado e tudo, mas é assim, sempre foi lotado. Mas tudo que foi criado foi rapidamente ocupado. Então, a gente continua na mesma situação. Uhum. Doutora Joelma, é a Sheila aqui falando, bom dia. Queria saber exatamente quantos leitos de UTI hoje estão disponíveis, qual o percentual de leitos ocupados
Respiradores, qual a situação dos respiradores Sheila, por aí? Essas informações eu não vou poder te dar, não me foi passado que haveria necessidade delas, eu não tenho como levantar. Não, tudo bem. Eu não faço parte da comissão, eu só estou atendendo na linha de frente dessa luta. E para quem está... Quantos leitos existem em funcionamento, o que eu sei é que eles estão todos ocupados, porque infelizmente, como a doença não tem tratamento estabelecido ainda, os pacientes agravam mais e precisam mais de leitos. O que eu sei também é que há 3 andares de um hospital que são desativados, e é um hospital construído com toda a estrutura para funcionar. O que eu sei é o que os meus colegas reclamam. Então, eu não fiz esse levantamento antes, não vou te precisar dados, não. Não, claro, perfeito. É só de saber que 100% dos leitos estão ocupados, já é uma observação de quem está ali... De CTI, de terapia intensiva, né? O que é pior. Pois então, é. Quer dizer, são os últimos leitos, é o último recurso que o médico tem para lutar. Tem faltado respiradores, doutora? Bom, compraram BPAPs de 15 mil, 20 mil por 100, né? Então, ventilador deve ter aí, agora qualquer ventilador, né? Para ventilação não invasiva. O problema, gente, é que não basta ter eu não tenho entrado no CTI, eu trabalho na linha do trauma e do atendimento cirúrgico. A doutora Mariana estava falando, né? Também queria ouvi-la sobre essa condição das UTIs, dos respiradores. A gente aqui está com a capacidade máxima, né? Os leitos estão lotados de UTI. Mas assim, é porque são criados novos leitos, é porque não basta você ter o respirador, não basta você ter o leito, você tem que ter equipe médica, equipe de enfermagem, equipe de maqueiro, equipe, né, de um pessoal treinado. Então, às vezes, o espaço físico você tem, né, mas você não tem pessoal preparado, você não tem material para cobrir isso daí. Então, isso é um problema, né, sério. Doutora Mariana, a senhora é voluntária nesse programa do governo federal ou já trabalhava nesse hospital? Não, eu sempre trabalhei em hospital, né, e a gente foi, assim, quando surgiu as vagas para dar plantão nessas UTIs, a gente solicitou que a gente entrasse na escala, né. São plantões muito puxados, né? A gente tem uma carga muito pesada, mas somos voluntários, sim. Deixa eu perguntar para as duas, começando pela doutora Joelma. Se eu chegar agora no hospital João Lúcio, em Manaus, com sintomas de coronavírus, respiração ofegante, sintomas agudos, for feito o teste em mim, eu estou doente, para onde eu serei mandado? Que tipo de atendimento eu vou receber? Inicia que você não é testado. Aqui em Manaus não tem teste para a população nos prontos-socorros. Você provavelmente vai conseguir tomografar e ver o quanto de comprometimento pulmonar você tem. E muito provavelmente vai para casa com tratamento. Com tratamento prescrito, não nas mãos. Internação, então, portanto... a medicação aqui você não vai conseguir muito, não. Internação, portanto, só se alguém morrer ou receber alta? Não, os pacientes estão sendo direcionados para o Hospital Daniel Tonin. Ainda anteontem, no WhatsApp, eu soube que o hospital de campanha, aliás, que o hospital de campanha da prefeitura já está funcionando, mas que o Daniel Tonin, o governador chamou, os bombeiros foram chamados, a equipe médica foi chamada, mas com a reclamação de parecer compor imagem para foto, porque não tinha nada funcionando, pelo menos foi o que eu li no WhatsApp. Que não tinha nada funcionando, não ia começar o atendimento e os profissionais foram chamados, o governador chegou com repórteres, com tudo, fez foto e foi embora. E todo mundo foi dispensado. Então, eu não sei se o hospital da Newton Lins já está funcionando. O que eu sei é que você transfere o paciente grave para o Delfina, isso aí é fato, se conseguir vaga lá, né? Porque tem um sistema de regulação. E o hospital de campanha da prefeitura já está funcionando. Tem um hospital aqui em Manaus, que é beneficente portuguesa. Manaus só fechou leito ao longo dos anos, tá? Eu vejo como a maior dificuldade agora, só a segurança. Se lhe interessa, se eu posso falar, a maior dificuldade agora é a questão de segurança. Tanto pela falta de proteção contra o vírus, quanto contra a população que se encontra enfurecida, né? A população chega nas bases de atendimento, que são em serviços de pronto atendimento, e não conseguem entrar.
essa população está batendo no auxiliar de enfermagem, num dos 3 que estão lá com equipamento de proteção, tira o médico da reanimação do outro paciente, querendo que salve o paciente dele. Então, assim, começou a quebrar pelos serviços de pronto atendimento, não pelas unidades básicas da prefeitura que estão funcionando. Quer dizer que tem profissionais... Da prefeitura também, é porque realmente o prefeito parece ter mais experiência, ele é político há muito tempo, né? Então ele preparou, de alguma maneira, meio que no susto, preparou o sistema para funcionar. Profissionais, já o Estado, não. profissionais sendo agredidos, que imagem assustadora. Doutora Mariana Chaves, a situação é parecida aí em Fortaleza? Olha, que eu saiba, não se chegou nesse ponto, tá certo? Eu sei que as unidades de pronto atendimento, elas estão lotadas, né? Tem gente aguardando vaga de UTI já, na fila de UTI. Os leitos estão sendo construídos para poder tentar atender essa demanda, mas eu não ouvi nenhum relato parecido por aqui ainda. Claro que é uma situação que tem, eventualmente, independente do coronavírus, né? Sempre você escuta um relato de agressão à equipe médica de enfermagem, mas não por conta disso. Aqui eu não escutei. Doutora Mariana e doutora Joelma, tem faltado equipamentos de segurança, de higiene, equipamentos descartáveis, luvas, máscaras? Como é que está isso para o profissional de saúde? Aqui em Fortaleza, a gente teve dificuldade de encontrar nas farmácias máscaras e álcool gel durante um período, assim, realmente ninguém encontrava, achava preços absurdos, né? Mas nos hospitais vai depender muito do local, né? Tem hospitais que eu já escutei sim que está faltando, né? E em alguns hospitais não, ainda tem. Onde eu trabalho tem material ainda, né? Mas eu escuto relatos de colegas que está faltando, muitos colegas se recusando a trabalhar, né? Por falta de segurança. Segurança que eu digo dos EPs, né? Dos materiais. Sim. Doutora Joelma? Aqui em Manaus sempre faltou. Há anos, eu formei na Universidade Federal do Rio de Janeiro e lá nós costumávamos ter uma equipe para operar. Nós tínhamos instrumentador, auxiliar, primeiro cirurgião, segundo cirurgião, era a regra. E eu cheguei aqui em Manaus e desde aquela época um cirurgião opera sozinho, com um acadêmico, sem instrumentador, sem ninguém para passar uma pinça, sem ninguém para ajeitar um foco. A manopla, que é o objeto que nós usamos para ajeitar o foco, sempre foi substituída por uma compressa. Então, nós sempre tiramos uma compressa limpa, ajeitamos o foco e depois voltamos com a luva para o paciente. Então, aqui em Manaus, equipamento de segurança nunca faltou. Ontem eu mandei umas imagens para vocês de uma cirurgia em curso. Você pode notar que os capotes não eram impermeáveis, que não havia face shield, que a máscara era comprada pelos profissionais aí em 95. Então, aqui em Manaus nunca teve equipamento de segurança. O do pessoal da enfermagem, que é o que mais me causa dó e constrangimento, é um voal. Ele é transparente, ele parece um véu de noiva. Eu nunca vi proteção naquilo. Então, se você não pode proteger olhos, nariz e boca, como é que você vai reanimar um paciente desse? Como é que você vai entubá-lo? A frente está abandonada, mas infelizmente está abandonada há muito tempo. Eu não posso nem estranhar. Aqui na Band News FM nós estamos ouvindo a doutora Mariana Chaves, que é clínica geral, atua em unidades de atendimento a pacientes com coronavírus em Fortaleza, e também a doutora Joelma Cavalcante Ricardo, clínica geral e cirurgiã geral e vascular do Hospital João Lúcio em Manaus. Eu tenho uma pergunta específica para a doutora Joelma sobre uma dificuldade que muita gente, nós estamos em rede nacional aqui na Band News FM, muita gente não conhece, que é a dificuldade geográfica do estado do Amazonas. Na semana passada, inclusive, nós conversamos com o governador do estado e ele reconheceu essa dificuldade, uma vez que é muito complicado para quem não é da região norte do país entender como são feitos os deslocamentos das menores cidades para as cidades maiores e especificamente para Manaus. De que maneira isso deixa mais dramático o tratamento das pessoas com o coronavírus, doutora Joelma? Com a indicação de uma secretária que sequer conhece o Mauazinho. Ou eu ouso dizer o Encontro das Águas, porque ela talvez não tenha tempo de ter ido. Ocupada que está. Então, nada contra a secretária de saúde, nada a desmerecer com a competência. Eu fico me questionando como é que essa gestão vai ser feita.
com tanto nome na medicina amazônica, que conhece a tríplice fronteira, que sabe que nossos pacientes escoam de lá também, que sabe lidar com o êxodo dos venezuelanos que ficam por Roraima, porque nós atendemos, Manaus é uma capital, o Amazonas conta com 4,3 ou 5 milhões de habitantes. Manaus não atende só os seus 2 milhões e pouco, não. Manaus sempre atendeu toda a população do Amazonas. No governo passado, no desgoverno, porque são desgovernos atrás de desgovernos, foi desviada a maior parte da verba da saúde para o interior. Você poderia dizer, nossa, que ideia maravilhosa, vai descentralizar o atendimento. Mas não, foi para manter a velha política do Caixa 2. Então, quer dizer, os prefeitos do interior não equiparam seus hospitais, não prepararam suas equipes e essa população toda escoa para Manaus. Então, assim, colocar uma secretária de segurança que não tem a menor ideia de como o Amazonas faz fronteira com o Acre, a não ser no mapa, eu acho temeroso. Eu não consigo entender como uma população se deixa levar até chegar a esse ponto. Nós estamos pagando por um erro que é nosso. Eu não, assim, em relação à sua pergunta, eu acho que só tende a piorar, não vai resolver. Eu espero ter respondido, não sei se me perdi. Obrigada, doutora Joelma. Não se preocupe. A doutora Mariana Chaves, queria saber exatamente... A gente está falando de dificuldades no setor da saúde, que são históricas, evidentemente, mas trata-se ainda assim de um momento muito particular, muito atípico. Queria saber exatamente sobre esse cenário, se é um cenário que assusta, como tem sido lidar diretamente com os pacientes com a Covid-19, o que eles têm dito, o que eles têm demonstrado, como tem sido essa lida diária. Pronto, eu vou falar sem alarde, tá certo? É um cenário que me assusta, particularmente me assusta e assusta outros colegas, porque a gente vê a rapidez com que o serviço, ele se ocupa com esse tipo de paciente. E o lidar com esse paciente é muito complicado, porque é um paciente particularmente difícil de manejar. São pacientes muito graves, né? São pacientes que demoram de 2 a 3 semanas internados, às vezes entubados. Então, eles ocupam um leito de um TI muito tempo, né? São pacientes dificílimos de manejar devido à gravidade, principalmente das manifestações respiratórias, né? Então, é um trabalho cansativo, tanto físico quanto mentalmente, né? Que exige muito da equipe. Então, pensando nisso e a quantidade de pessoas, na velocidade que elas estão contraindo a doença e adquirindo a forma grave, isso me assusta. Porque se eu crio 10 leitos hoje, os 10 são imediatamente ocupados. Né? Eu não estou querendo comparar com uma situação anterior. Eu estou falando o que a gente está vivendo agora. Né? Eu particularmente, estou bem preocupada. Eu vou então pedir para que as duas façam... Tragam para a gente um depoimento mais pessoal, porque as duas, como tantos outros profissionais, estão na linha de frente de um momento histórico, né? Os nossos netos, nossos bisnetos vão estudar nos livros de história o coronavírus de 2020, como a gente estuda a peste negra, a gripe espanhola. E eu tenho a impressão que todo mundo nesse estúdio aqui já participou de grandes coberturas de tragédias, quedas de avião, por exemplo. A gente vai lá, trabalha e quando deita a cabeça no travesseiro, chora e se dá conta de tudo aquilo que viveu durante o dia, né? Não dá tempo de você humanizar aquilo enquanto você está no meio da cobertura. E eu imagino que algo 10 vezes mais dramático deve passar com os médicos que estão ali tratando dessas pessoas. O que as senhoras pensam quando deitam a cabeça no travesseiro? Começando pela senhora, doutora Joelma. Bom, eu costumo agradecer. Eu fui muito beneficiada, eu saí de casa, eu pude proteger os meus. Eu não tenho medos, eu não estou assustada. O que eu vejo que a população vai ver à distância é que essa ansiedade, esse estoque de cloroquina, esse desespero foi um pouco produzido pelo próprio egoísmo. É como o Papa falou, a pandemia trouxe o vírus do egoísmo também. Então tem gente estocando medicação em casa para o remédio estragar na gaveta, enquanto se sente protegido aos seus, e o remédio falta para o doente crônico, para o doente que precisa da cloroquina para se tratar.
E, de alguma maneira, a população não está ajudando ficando ansiosa. Não ficou em casa. A população do Amazonas não ficou em casa. Veja bem, uma sociedade que não conhece as 4 palavrinhas, como por favor, com licença, obrigada, aquelas palavras que a mãezinha da gente ensina na escola, ela não se comporta bem. E quando ela não se comporta bem, ela tende a culpar os outros, ela não tem responsabilidade. Ela entra batendo, ela entra chutando, ela entra querendo para si. Então, a população tem que ficar em casa, tem que ficar tranquila. A gente vai enfrentar essa situação como sempre enfrentou. É só aplicarem direito o dinheiro que veio, porque veio muito dinheiro. Então, assim, o que realmente mudou para mim foi não poder abraçar e beijar os meus. Mas quando eu vou dormir à noite, eu vou dormir com a sensação de que eu estou cumprindo a função para a qual eu vim ao mundo, que eu estudei, que eu sempre sonhei desde criança. Então, eu não tenho medo de morrer em ação. Como qualquer soldado que vai para a guerra, a gente vai para lutar mesmo. Agora, é claro que você não deixa um soldado ir para a guerra sem armas, né? Você tem que proteger o seu soldado, principalmente o soldado que leva tanto tempo para se formar. Não se forma um médico, um intensivista em poucas horas. Então, como a colega falou, é necessária a equipe. E para a equipe ser preservada, é necessário que ela esteja protegida. Mas eu vejo no futuro bons resultados. Vocês estão olhando para nós agora. Há anos que nós sofremos sozinhos, sem que ninguém se importasse ou perguntasse por nós, tá? Então, eu vejo no futuro, eu espero uma sociedade com mais honestidade, com mais hombridade, com mais empatia, com mais educação, porque está olhando ao outro agora como se olha o próximo. Está olhando como se o próximo fosse ela, entendeu? Então, a pessoa agora enxerga na falta de estrutura que ela, mesmo podendo pagar particular, ela pode precisar e não ter. E eu vejo que essa sociedade vai mudar. Eu agradeço muito a vocês com essa profissão linda que vocês têm de estarem colocando foco no profissional de saúde hoje. Muito obrigada. Quem somos, o nosso mérito é colocar o foco no profissional, esse sim, que tem uma profissão fundamental. Doutora Mariana, e a senhora, se me permite essa pergunta tão pessoal? Claro. Não, eu concordo, eu assino embaixo no que a doutora Joelma falou, mas eu acrescentaria, na minha opinião pessoal, na minha experiência pessoal, eu particularmente tenho medo, né? Eu tenho medo, eu saio de casa para trabalhar, claro, com todo esse contexto do prazer de exercer a profissão, mas com medo. Eu tenho medo de me contaminar, eu tenho medo principalmente de contaminar outras pessoas que eu digo, aquelas que estão comigo, meu marido, minhas filhas, né? Eu tenho esse medo, eu tenho fora o cansaço, às vezes você tem a sensação de impotência lá dentro, porque às vezes é humanamente impossível você conseguir resolver o problema de todos os pacientes graves que estão ali dentro, por mais que você queira, são pacientes, ao meu ver, são pacientes diferenciados, né, no contexto de gravidade. Então, assim, às vezes você sai com sensações boas, mas ao mesmo tempo, poxa, não deu tempo de eu fazer o que eu queria naquele dali ou naquele outro, né? E infelizmente a gente tem aquela questão da escolha, né? Que não é uma situação tão habitual como está sendo agora. Então isso às vezes acaba deixando a gente sempre com a sensação de que, poxa, será que eu fiz certo se eu não fiz, né? Então essa sensação de medo eu tenho todos os dias. Eu vou para o plantão na unidade Covid, saio do plantão sempre com essa sensação, fora a sensação do agradecimento que a doutora Joelma falou, eu saio com a sensação de medo e às vezes de impotência, né? Porque por mais que a gente, pelo menos aqui em Fortaleza, na minha experiência pessoal, por mais que a gente lide com situações extremas, né? Eu tô numa situação acima do extremo. Não que fosse uma situação ideal antes, longe disso, né? Mas a gente se vê numa situação pior. Olha, então, né? Parabéns. O cenário da medicina em Fortaleza sempre foi melhor do que o do Amazonas, né? Mas eu agradeço, Mariana, porque eu tenho a bênção de poder proteger os meus de estar longe. Olha, a gente que agradece aqui em nome dos ouvintes da Band News FM em Fortaleza, da Band News FM Fortaleza, da Band News FM Manaus, a entrevista com Joelma Cavalcante, clínica geral e cirurgiã geral e vascular do Hospital João Lúcio em Manaus. Doutora, obrigado pela participação
aqui Obrigada na a Band vocês. News. Obrigado por ter Obrigada, destinado a nós um pouquinho do seu tempo. E a doutora Mariana Chaves, clínica geral, que atua em unidades de atendimento a pacientes com coronavírus em Fortaleza. Bom trabalho, doutora. Até a próxima. Obrigada. Obrigada, bom dia.